Olá galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Nise Cardoso e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente do normal, né? Um pouquinho polêmico também. Estou aqui para falar sobre as falácias do feminismo. E as mentiras que elas tentam a todo custo nos empurrar goela abaixo, dizendo que nós devemos ser grata ao feminismo, porque somente por ele nós hoje em dia podemos estudar, trabalhar, votar, comer, respirar e etc. Que devemos ser grata porque só podemos fazer isso hoje em dia graças ao feminismo. E tudo isso é uma mentira e eu posso provar. Quer saber também? Vem comigo! Falar aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui todas as fontes que eu usei para tirar as informações que eu vou expor aqui nesse vídeo. E também gostaria de falar sobre um livro maravilhoso que muitos de vocês já devem saber qual que é, o livro da Ana Caroline Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Esse livro é muito massa, ele tem mais ou menos 400 páginas. E aqui a Ana Caroline Campagnolo fez aqui, né, uma linha do tempo sobre o feminismo, sobre onde começou, por que começou, qual eram realmente as pautas que o feminismo, né, começou a defender. E ao decorrer do que a gente vai lendo no livro, a gente vai percebendo que não tinha nada a ver com o direito de mulheres, né? Que elas só usaram esse termo, direito das mulheres, para conseguir, né, ter mais mulheres do seu lado, né? Muitas pessoas falam que, eu poderia ser feminista por causa da primeira onda do feminismo, porque as mulheres queriam o direito ao voto, porque isso era importante, mas na verdade a gente vai ver que ao fundo esse não era o intuito principal. O intuito principal do feminismo sempre foi a revolução sexual das mulheres, nunca foi realmente um movimento para que as mulheres tivessem direito. E algumas coisas que elas não faziam na sociedade era só o meio dos homens poupar as mulheres. Por exemplo, o direito ao voto, né, que é o primeiro caso que a gente vai falar aqui, que é as feministas falam, não, você deve ser grata ao feminismo, porque foi graças ao feminismo que você pode votar, sendo que não. O voto foi uma concessão masculina, né? Quem vai dizer isso é Simone de Beauvoir, inclusive, em um dos seus livros, que as mulheres nada conquistaram, tudo que elas conseguiram não passou de uma agitação simbólica, e realmente isso foi verdade. Tudo que as mulheres conquistaram com esse movimento foi nada mais, nada menos do que fazer degradação, né? Prova disso foi Emmeline Pankhurst, lá no Reino Unido, quando ela começou a formar um grupo de mulheres, né, que lutavam, que brigavam a favor dos seus direitos, inclusive mulheres da alta sociedade. Não eram todas as mulheres. Esse movimento da Emmeline era só para mulheres da grande sociedade, mulheres que eram ricas. E, inclusive, a Emmeline tinha uma filha nesse grupo que foi expulsa pela própria mãe, porque a filha dela era contra essa incitação à violência, né, que a Emmeline fazia, e ela foi expulsa pela própria mãe. Nessa época, no Reino Unido, apenas 2% da população votava, tá? Não era lá no Reino Unido, não era, é proibido que as mulheres... Não, era apenas 2% e era só as pessoas, os homens que eram ricos, os militares, eram só pessoas da elite, tá? Então não era que todos os homens votavam, não, eram homens que tinham dinheiro. Então ela começou a fazer esses movimentos para que as mulheres ricas também tivessem, né, direito ao voto. Não teve nada a ver com um movimento que abrangesse todas as mulheres, não. Bem começa a seletividade, era só para as mulheres que eram ricas, né? Inclusive, quando o voto começou a ser concedido às mulheres no Reino Unido, a Emmeline não estava lá. Ela estava lá com seus amigos comunistas, que também gostam de conquistar os seus direitos através de matança, né? Através de quebra-quebra, que nada mais, nada menos é que os comunistas. Quando o voto começou a ser concedido lá no Reino Unido para as mulheres, a Emmeline nem estava lá. Tá? A grande líder do movimento feminista lá no Reino Unido nem estava lá, estava com seus amigos comunistas lá na Rússia, né? Lenin, Stalin e Trotsky, né? E aí ela estava lá com seus amiguinhos quando a concessão do voto começou a ser, né, a ser liberada. Por que a concessão do voto foi liberada lá no Reino Unido? Não foi por causa do movimento feminista, isso está bem claro nos livros históricos que a gente pode ver por aí. Isso não aconteceu por conta da Emmeline, né? Isso é um movimento, aconteceu por causa da guerra em 1918, que foi concedido a concessão das mulheres votar por causa da Primeira Guerra Mundial, né, que acabou em 1918. Os homens estavam a maioria mortos, né, e tudo mais. Então, foi concedido, né, teve a lei de representação do voto lá no Reino Unido, e aí foi concedido que as mulheres acima de 30 anos
né? E não era mais obrigatório ter lá aquela lei de ter propriedade para que votasse e tudo mais. Mas aí foi então que elas conseguiram o direito ao voto, tá? Não teve nada a ver com o feminismo, foi por causa, né, de estratégias ali, políticas. Nos Estados Unidos, quando o movimento sufragista começou, eles tinham um grande dilema. Qual que era? Bom, elas eram minoria, ou seja, as mulheres não queriam aderir ao movimento, não queriam votar, tá? Existia inclusive uma liga de mulheres antissufragista que eram mais ou quase 42 mil mulheres, sendo inclusive o mesmo tanto de mulheres que eram a favor do voto. Então, por aí a gente vê que não eram todas as mulheres que queriam voto, que era uma coisa unânime, que era uma coisa que as mulheres desejavam, até porque muitas dessas mulheres entendiam que política era um assunto que elas não sabiam muito e tal, e não eram muito envolvidas, tá? E aí, é sobre isso que G.K. Chesterton escreveu no seu livro O que há de errado com o mundo. Ele fala o seguinte: devo dizer que a objeção às sufragistas não se deve a serem sufragistas militantes. Ao contrário, deve a não serem militantes o suficiente. Uma revolução é algo militar. Ela tem todas as virtudes militares, dentre as quais a virtude de chegar ao fim. Dois grupos combatem com armas mortais, mas sob certas regras de honradez arbitrárias. O objetivo da guerra civil, assim como o objetivo de todas as guerras, é a paz. Ora, as sufragistas não podem empreender uma guerra civil nesse sentido militaresco e decisivo. Em primeiro lugar, porque são mulheres. Em segundo, porque são pouquíssimas. A guerra é algo pavoroso, mas comprova com agudeza e de maneira irrefutável duas coisas. O número de um valor não natural. Nela descobre-se duas questões urgentes. Quantos rebeldes estão vivos e quantos estão dispostos a morrer? Ou seja, as sufragistas na época não passavam de rebeldes, de pessoas que estavam querendo um direito a voto por pura birra, né? Só porque elas queriam ter o mesmo direito que os homens, mas não queriam ter que pagar o preço que os homens pagaram com as suas próprias vidas. Afinal, foram quase uma década de muita guerra para que os homens tivessem, né, conseguissem o direito do voto e tal. Então, elas não queriam ter que ir à guerra, elas queriam tudo isso de mão beijada, simplesmente. Por isso que não é uma conquista, tá? Foi uma concessão. Tá. Outro fato que as feministas tentam sempre esconder é que lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, não foram os esquerdistas, né? Lá nos Estados Unidos existem os democratas e os republicanos, né? Os democratas são os esquerdistas, podemos dizer assim, e os republicanos são os conservadores. Não foram os democratas que deram voz a elas, podemos ver pelo movimento abolicionista, onde elas foram expulsas. Foram os republicanos que deram voz às feministas e quiseram, então, que elas votassem. Lá em 1848, Augusto Sargent foi quem sugeriu a alteração acerca do voto feminino, e novamente em 1920. E outra coisa, eles concederam esse voto às mulheres, não era porque elas estavam lutando, não era esse, tá? O objetivo. Essa é a prova. Qual que era o objetivo dos republicanos darem o direito às mulheres? Porque assim as suas esposas, eles poderiam convencer, até porque não era obrigatório, eles poderiam convencer as suas esposas, né, a votarem em seus candidatos republicanos para que assim eles se fortificassem. Então vamos lá, vejamos só, o voto nos Estados Unidos foi uma jogada política, não teve nada a ver com os movimentos militarescos, né, como diz Chesterton, das feministas. No Brasil também foram os republicanos politicamente inclinados aí à direita que começaram a querer dar às mulheres esse direito de votar. Não teve nada a ver com conquista das feministas. Inclusive, existiam algumas feministas que até tentaram se alistar e tudo mais para querer conseguir aí esse direito ao voto, mas elas não conseguiram, tá certo? Foi somente concessão masculina para as mulheres. Aqui na página 93 do livro da Ana Companheira vai dizer o seguinte: no Brasil também foram os republicanos, né, politicamente inclinados à direita, que propuseram e instauraram o voto feminino. O cristão e conservador César Zama foi quem encabeçou o movimento. Ele era médico, intelectual, branco, burguês e heterossexual, tudo que as feministas odeiam. Foi esse homem, né, que começou efetivamente querer dar esse direito às mulheres. Porém, ele não teve muito êxito, né, em seu objetivo, e somente em 1927 a primeira mulher conseguiu ter o seu título eleitoral, e ela nada mais era de quem Celina Guimarães. Você talvez já tenha ouvido, né, ela por aí, falar sobre ela por aí,
as feministas gostam muito de usar o exemplo dela como mulher, né, que conquistou e tudo mais, mas não tem nada a ver com isso. O seu marido, né, Eliseu de Oliveira, foi quem empolgou-se e quis dar esse direito à sua esposa. Veja só, quando ela começou a ser indagada, entrevistada, perguntada sobre essa conquista que ela havia, né, obtido, ela disse o seguinte: eu não fiz nada, tudo foi obra de meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levando meu nome de Roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros, os jornais exaltando a minha atitude. O livro de João Batista Cascudo Rodrigues, A Mulher Brasileira, Direitos Políticos e Civis, colocou-me nas alturas. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso, que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Né? E somente depois de muito tempo que a Berta Lutz, né, a grande ativista aí pelo direito das mulheres ao voto, ela foi conhecer Celina. Berta Lutz só conheceu Celina depois que ela já tinha o seu título eleitoral. Então, o direito ao voto das mulheres não tem nada a ver com o movimento feminista, tá certo? E também gostaria de falar sobre a Carlota Pereira, a primeira parlamentar brasileira. Ela disse o seguinte: nunca fui e nem sou feminista, porque nós mulheres precisamos ter sempre em mente que foi por decisão dos homens que nos foi concedido o direito de voto. E se assim nos tratam eles hoje, é porque a mulher brasileira já demonstrou o quanto vale e o que é capaz de fazer pela sua gente, né? Carlota, desde então, já admitindo que o voto brasileiro foi concessão dos homens e não teve nada a ver com o feminismo. Respondendo aí algumas perguntas que me mandaram no Instagram, vamos lá, responder. Uma das meninas falou o seguinte: o voto da mulher foi um grande salto para nós, pois éramos oprimidas pelos homens e diminuídas, não tínhamos voz. E foi por isso que o feminismo surgiu, para nos libertar. Gente, se as mulheres eram tão oprimidas assim como as feministas gostam de falar, por que só a minoria foi às ruas exigir pelo sufrágio? Cara, essa conta não bate. E outra coisa, existem vários relatos que comprovam que na Idade Média as mulheres gostavam de ficar em casa. Elas não queriam votar, elas queriam ter a vida boa que elas tinham. Porque até os homens de classe média, na época da industrialização, ganhavam muito bem, entendeu? E as mulheres deles não tinham que trabalhar, mas elas não eram obrigadas a ficar em casa. Elas optavam por não ter que ir trabalhar porque não era necessário. Não era necessário elas ter que votar, né, ter que ir à guerra para obter o voto. Não era necessário, elas cumpriam a função delas ali de ficar em casa, cuidando dos seus filhos, e muitas das vezes até estudando em casa. Então as mulheres não eram oprimidas, tirem isso da cabeça de vocês. Uma outra perguntou o seguinte: você não acha que o barulho dessas mulheres não ajudaram a fortalecer a concessão desse voto a elas? Olha, achar não tem que achar nada. Você sabe, se você for pesquisar sobre, você vê claramente que nenhuma das concessões do voto das mulheres foi por causa de algum barulho que elas fizeram na rua, por causa de algum movimento. Todas as concessões foram pura estratégia política. Os homens deram às mulheres, concederam às mulheres o voto por pura estratégia. Uma outra falou o seguinte: graças às manifestações da Berta Lutz, que o voto no Brasil ganhou força. Bom, a Berta Lutz, quando se uniu às sufragistas no Brasil, o movimento já estava dando início, inclusive. Então, não foi ela que fundou, foi ela que liderou depois que ele já havia surgido aqui, tá, no Brasil. Bom, e a Berta Lutz não teve nada a ver com a concessão do voto às mulheres, até porque depois que a Celina Guimarães tinha obtido ali o título de eleitora, foi que a Berta Lutz começou a se aproximar dela e tudo mais, e aí foi que, entendeu, as feministas gostam de dizer que ela foi grande influência para a Celina Guimarães ter conseguido o título de eleitor, quando na verdade a Celina já tinha o título quando conheceu a Berta Lutz. Galera, devido a tudo isso que eu acabei de expor aqui, podemos agora dizer com firmeza de que o voto feminino não foi uma conquista do feminismo, não passou de uma concessão masculina a nós mulheres, como diz Chesterton, né? Que para você conquistar alguma coisa, você tem que ir lá, tem que lutar, tem que ter sangue nos olhos, tem que fazer isso, aquilo, e isso não aconteceu, né, no movimento feminista. Nada mais foi do que uma agitação simbólica, como disse a própria feminista Simone de Beauvoir, e não resultou em nada, nem sequer os movimentos de Berta Lutz, né, aqui no Brasil, foram incisivos na decisão
é sobre o voto feminino, tá? Então, com essa eu me despeço. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre os estudos, né, da mulher e sobre também o direito de trabalhar, tá? Vou falar disso em outro vídeo para que esse vídeo aqui não fique muito extenso e enfadonho de se assistir. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? E se tiverem curtido, dá um curtir aí, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo sobre alguma coisa que você achou relevante ter acrescentado ou sei lá, quiser corrigir alguma coisa, porque eu também, né, posso ter errado. E deixa aí o teu comentário sobre o que você achou desse vídeo. E é isso, galera. Muito obrigada. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo que eu vou postar falando sobre os estudos, né, da mulher. Que as feministas também falam que se nós podemos estudar hoje é graças ao feminismo. Eu vou desmistificar isso também. E eu vou avisar vocês quando tiver feito o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Até a próxima e tchau, tchau.